A Jornada Nacional de Literatura e a Jornadinha se aproximam e esta semana, aqui no Estúdio 4, nós vamos falar da programação desta que é a maior movimentação literária do Brasil e da América Latina. E esta programação, que terá seu ponto alto entre os dias 2 e 6 de outubro, está cheia de novidades. Conosco no estúdio, os coordenadores da jornada, professor Miguel Rettenmaier, a professora Fabiane Verardi Burlamac e a coordenadora do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da UPF, Carla Portal. A jornada e a jornadinha são promovidas pela Universidade de Passo Fundo e também pela Prefeitura de Passo Fundo. Sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso segundo programa de jornada, porque a gente não deu conta, não é, professora Fabiane, no primeiro programa, de falar de tantas novidades. Mas eu queria começar perguntando para o professor Miguel, a jornada que já tem 36 anos de história aí na nossa comunidade, em 2015 ela não foi realizada por várias razões e aí se contratou uma consultoria que identificou um novo rumo para essa movimentação literária. Professor, vamos dar uma contextualizada nisso, no que aconteceu e que rumo é esse que foi direcionada a movimentação deste ano? Na realidade, em 2015, nós tivemos uma convulsão econômica no Brasil, né? E, obviamente, que em decorrência dessa crise, houve a necessidade de se reavaliar uma série de projetos, né? A jornada, como tantos outros, teve a necessidade de ser reavaliado. E como que se faz uma reavaliação? Em primeiro lugar, é pensando o ser do projeto, né? Como ele estava sendo constituído e como as pessoas viam esse projeto, né? Inicialmente foi trabalhado com uma consultoria do centro do país e, posteriormente, a avaliação, a pesquisa foi realizada na própria universidade, né? E, a partir disso, nós fizemos uma série de levantamentos que permitiam que nós estabelecêssemos um horizonte de diagnóstico, né? E qual era o diagnóstico? Bom, né, nós tivemos várias respostas e vários pontos, né? Um dos elementos ou pelo menos dois elementos que são importantes para serem lembrados aqui, é o elemento da identidade visual, né, que está associado à forma como a comunidade via a jornada, né? Para tanto, nós temos a ideia do circo e a ideia da nossa identidade visual associada àquele livro aberto, né, com as múltiplas cores significando toda a multiplicidade relacionada à leitura, né. E um segundo elemento estava vinculado fundamentalmente à necessidade que a comunidade apontava de que nós nos aproximássemos mais do que já havíamos nos aproximado, né? A jornada sempre teve esse elemento comunitário, ela sempre foi as pessoas, né? Mas as pessoas queriam essa presença mais efetiva. E aí a questão é como fazer, né? E surgiu uma expressão, né, nas nossas reuniões, essa expressão tomou uma dimensão até inesperada, né, que é a expressão jornalização da cidade, né? E a partir disso nós fizemos uma série de iniciativas que envolviam desde as escolas, né? A jornada foi até as escolas, foi até as comunidades, né? Até a parte central da cidade, que passou a envolver tantas rotas leitoras como um projeto, né, que é o Caminho das Artes, que vai acontecer durante a jornada, e também o Leituras Boêmias, ou seja, a necessidade que nós vemos de que a jornada faça parte da rotina das pessoas, que ela não seja um momento, ela seja, na realidade, um elemento de identidade da comunidade. Eu acho que a gente tem conseguido fazer isso. Bom, dentro desse termo jornalização, a gente já experimentou aí essas experiências de jornalização, que foram as estações de leitura, professora Fabiane, e também o Jornalendo. Dá para se dizer que o resultado é positivo? Realmente a jornada conseguiu jornalizar a cidade e a região? A nossa ideia da jornalização é a descentralização da jornada, porque o nosso diferencial é essa preparação que a gente tem do leitor. Nós preparamos o leitor para esse grande encontro que acontece de 2 a 6 de outubro. Então, essa pré-jornadinha e a pré-jornada
quando nós pensamos realmente na pré-jornadinha, nós queríamos que a cidade fosse jornalizada, mas que principalmente a escola se sentisse pertencente à jornada, à jornadinha, e que ela fosse jornalizada. Assim, cada escola pôde fazer a sua jornadinha, como a leitura prévia das suas obras. E a mesma coisa com o Jornalendo, né? O Jornalendo foram 215 escolas que envolveram 4 CREAs do Rio Grande do Sul, algo inédito nesses nossos 36 anos de história. Então, nós realmente jornalizamos não só Passo Fundo, mas uma grande parte da região do Rio Grande do Sul. Né? Então, foi muito a mais... proposta positiva. Exatamente. Saldo positivo. Muito positivo. Eu queria que o professor Miguel explicasse, porque até para as pessoas entenderem, quando a gente fala em jornada de literatura e jornadinha, a gente não fala em evento, a gente fala em movimentação literária. E esse já é um conceito que vem há mais tempo, ele acompanha as jornadas. O que é essa movimentação? Porque... para explicar até que a jornada ela não acontece só em outubro, naquela semana delimitada, professor. Eu vou trabalhar justamente com os dois termos da expressão, movimentação cultural. Em primeiro lugar, por que cultural? Porque é da história da jornada e é do presente da jornada associar literatura, leitura e cultura. Né? Nós não temos, claro, obviamente que nós trabalhamos com a máxima importância do texto literário na formação do sujeito, isso é óbvio, mas nós não temos o desejo, a visão de que a leitura se dá apenas no impresso. Né? Ou apenas no livro. A leitura é, na realidade, uma busca de sentido que acontece perante todo e qualquer código. Né? Claro que o texto literário tem o diferencial de constituir o sujeito naquilo que é mais profundo na sua formação, isso é óbvio. Né? Mas o nosso trabalho está estabelecido nessa aproximação entre leitura e cultura, ou leituras e culturas, se formos mais precisos. Quanto à movimentação, a jornada não é um evento, porque o que caracteriza um evento? Um acontecimento, né, que se dá em um determinado período, né, e depois esse acontecimento se encerra, né, esse evento se encerra. A jornada não se encerra, né, ela vai trabalhando e vai desenvolvendo e transitando e deslocando interesses durante todo um processo de constituição, né, da movimentação, ao mesmo tempo acompanhado de uma sensibilização aos leitores. Isso quer dizer que ela se constitui e também constitui os sujeitos envolvidos. Por isso que é uma movimentação, ela não é um projeto que acontece, tem início, meio e fim. Não, ela, na realidade, ela é um grande projeto de permanência e de formação de sujeitos. Bom, nós estamos recebendo aqui também no Estúdio 4 a professora Carla Portal, que é coordenadora do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, o Viva Emal. O que o escritório de modelo de arquitetura e urbanismo, no que ele participa na jornada de literatura? Qual é o envolvimento do Viva Emal na jornada de literatura, professora? Olha, o nosso envolvimento, nós já temos uma parceria de mais de um ano. Né? O nosso diálogo começou a partir desse diagnóstico, então, que a jornada tinha em mãos, né? E da discussão em torno de como fazer esse processo que foi batizado ao longo de tudo isso, de jornalização. Na verdade, essa apropriação do território, né, para a discussão da jornada, né, principalmente da pré-jornadinha. Então, o Viva, ele participou dessa montagem, né, desse estudo também, de como que isso ia se dar, né, e os alunos tiveram posicionamentos muito interessantes, que eu acho que dificultaram muitas vezes a execução, mas colaboraram na riqueza toda das estações de leitura, né? Porque uma das colocações dos nossos alunos é que se a gente quer que realmente esse processo seja um processo para toda a comunidade, não podia estar dentro da escola, tinha que estar na rua, tendo a escola como uma referência. Então, fazendo com que toda a comunidade escolar participasse. Essa era uma discussão entre os alunos do Viva Emal. E a gente, acho que foi um processo para nós riquíssimo, né? De poder participar de eu ia falar evento, mas enfim, da jornada, dessa movimentação, que é a jornada,
que tem tanto tempo de história. E para a gente, desde o início, assim, foi um orgulho, nos convidaram, né? Então, assim, foi um empenho bastante grande. A gente participou na montagem, então, dessas estruturas que se colocaram, né, próximas às escolas e onde se expuseram os trabalhos, onde as crianças, os professores e a comunidade puderam sentar. Então, foi mesmo a construção do projeto e depois execução, montagem dos espaços junto às escolas. A concepção de estação de leitura, ela veio do quê? Como é que nasceu essa ideia? A concepção de estação é porque ela é, na verdade, um momento, né, também de encontro, de passada, né, na comunidade, assim, enfim, de que mais? Mobilidade. Ter mobilidade, enfim. Acho que a concepção veio por aí. E o projeto, o trabalho envolveu alunos, professores? Quantas pessoas? Nossa, muitas pessoas, Ilmara. Outro dia eu estava pensando quantos sonhos se agregaram para a construção das estações e agora também do Caminho das Artes, né? Mas principalmente das estações, que houve uma compreensão de que era alguma coisa completamente nova que ia acontecer e um comprometimento muito grande por parte dos alunos nessa que desse certo, né? Que tinha que ficar muito bom. Então, a gente teve um grupo que se constituiu, que elaborou o projeto, que discutiu o projeto com os professores da jornada, que foi sendo também adaptado, né? Às necessidades, visões, enfim, dos nossos clientes, né? E também, assim, a estrutura muito flexível, ela também teve que se adaptar a uma série de acontecimentos ao longo das próprias estações, né? Porque a quantidade de trabalhos que as escolas produziram foi muito além daquilo que o próprio projeto previa, né? Então, realmente, assim, a gente teve que adaptar o projeto e as escolas tiveram que nos ajudar nisso pela quantidade de produção que os alunos e as escolas tiveram aí ao longo dessa pré-jornadinha. Isso é uma coisa que é interessante que a gente reforça, a questão da participação da comunidade. No início da ideia das estações, eu e a Fabiane estávamos conversando e a gente tinha a ideia de levar atrações para as estações, né? E aí uma vez, né, tomando um chá com o presidente da Academia Brasileira de Letras, a gente falou absolutamente apaixonado sobre essa nossa grande ideia, né? E ele nos orou e disse, não vai dar certo. Não vai dar certo. Balde de água fria. Porque eu já fiz isso e não deu certo. Eu tive que mudar o projeto. Qual era a ideia e qual passou a ser a ideia? Levar simplesmente atrações não confere participação comunitária e envolvimento. Pertencimento. Isso. Que nós buscávamos. E o que aconteceu? A gente teve que refazer. E a partir desse momento, daquele chá, né? Nós pensamos, bom, nós temos que fazer... Ele tinha toda a razão. Ele tinha toda a razão, né? Nós temos que fazer alguma coisa na qual a comunidade integre como, não como uma plateia, mas como um protagonista e atuante, né? Isso foi muito bacana, foi muito bonito, né? Ver o aluno, após a leitura dos textos, poder de alguma forma apresentar uma produção num palco para os seus colegas, para toda a comunidade. Para seus pais, a gente via assim, então houve a questão assim dos professores de sair para fora da escola também, como é que é, invadir a rua, né? Porque essas estações eram na rua e as professoras queriam que tudo acontecesse dentro da escola. Também foi um aprendizado. Foi para os professores, eles foram muito parceiros nossos nessas nossas ideias, assim, de como é que... Então, o medo que eles também tinham de sair, mas a minha escola está perfeitinha, foi recém-arrumada. Então, isso foi muito importante, né? E, por outro lado, a gente percebia que a comunidade que estava recebendo na rua, envolvidíssimos com aquilo, né? A gente teve, assim, os momentos de preparação das estações, porque nós chegávamos, o Viva chegava um dia antes, né? Então, nós percebíamos, assim, que as pessoas estavam observando o que a gente estava fazendo, perguntando o que ia estar acontecendo, varrendo a frente da casa para esperar a estação, né? E teve esses dois momentos que a Fábio falava, que era, assim, primeiro uma resistência, mas por que não dentro da nossa escola, né?
e depois descobrindo o potencial da própria cidade, da rua, né? Em alguns dos lugares a gente tinha espaços abertos, praças, né, que acabaram sendo apropriados e foi uma redescoberta daquele espaço do próprio entorno escolar, né? Havia uma demanda oculta aí. Eu acho que sim. A comunidade estava sedenta desse trabalho. Mas a gente vai ter que fazer um intervalo agora, mas voltamos em seguida com o nosso programa. A programação da Jornada de Literatura está no Estúdio 4 desta semana e a gente vai direto para o professor Miguel para saber quais as novidades da programação deste ano. Bom, foi uma demanda da comunidade que nós não fizéssemos uma programação tão intensa em termos de complexo de lonas. Então, nós teremos a jornada à noite, né? Isso não quer dizer... Os painéis à tarde não vão acontecer, então? Não, nós teremos algumas atividades à tarde. Nós teremos o seminário de pesquisa em leitura, literatura e linguagens, teremos o seminário Literatura Gaúcha e Cena Contemporânea, mas a jornada em si, o palco de debates, fica restrito à noite, né? Obviamente que isso é um trabalho de redirecionamento de plateias. Né? Nós não estamos encolhendo a jornada em hipótese alguma. Né? Na realidade, nós estamos trabalhando com um turno da noite que aparentemente é o mais apropriado às pessoas, né? De forma que elas possam se integrar à programação durante a semana inteira ou numa noite em específico. Né? Tanto é que as inscrições também podem ser feitas dependendo do tema que a pessoa se interessar. Exatamente. E esse é um elemento novo também na jornada. Quer dizer, nós trabalhávamos com um tema norteador, né? Nesta edição nós não teremos um tema norteador, né? Nós temos algumas expressões que ganharam carinho da comunidade, né? A gente percebe que as pessoas gostaram muito e repetem, o ler é ser, por exemplo, né? Mas não é propriamente um tema, né? Nós temos 4 temáticas acontecendo de terça a sexta, né? Nós teremos a abertura, né, que promete ser, né, muito boa, muito interessante, e nós temos de terça a sexta 4 temáticas. Um elemento novo é que, da mesma maneira como nós horizontalizamos a jornada para a comunidade, nós tematizamos o espaço do Complexo de Lonas a partir de 4 homenagens. Há 4 autores que completam décadas em 2017, né? Que é o Sclier, o Drummond, Suassuna e Clarice. Então, nós teremos espaços, né, artisticamente, inclusive, constituídos, né, com um shape, né, com uma forma, né, homenageando os autores, né, e a gente já viu, né, a gente já conhece, né, e realmente está muito bonito, né. Nós teremos, por exemplo, as tendas em homenageando as lendas do Brasil, a partir da obra da Clarice, né, com as personagens ali. Como é que foram definidas essas homenagens, professor Miguel? É que são autores que completam décadas, né, Zumar? Nós tivemos, assim, o Sclier nasceu em 37. 37. O Suassuna de vez em quando dá uns breaks de memória. O Suassuna em 27, né? A Clarice faleceu em 77, o Drummond em 87. São 4 autores fundamentais. Isso também é um elemento novo na jornada. Nós sempre trabalhamos muito com o contemporâneo e continuaremos trabalhando com o contemporâneo. Mas, né, é necessário que a gente visite fontes, né, que a gente traga a tradição. E para nós está sendo absolutamente maravilhoso perceber alunos de ensino médio, alunos de ensino fundamental declamando Drummond, lendo Drummond, né? Quer dizer, essa aproximação entre os leitores, principalmente os jovens, e a tradição, para nós, passa a ser essencial. Principalmente por um fato, a gente não consegue entender o contemporâneo se não tiver algum conhecimento da tradição. Né? Então, isso também é um elemento novo na jornada, essa ponte entre o contemporâneo. Nós teremos autores da maior importância no atual sistema brasileiro da literatura, mas também teremos justamente essa ponte com a tradição, essa ponte com o cânone. Quais são os temas que vão estar nas noites da jornada? Nós teremos a leitura e imagem além dos limites do real,
né, já que nós trabalhamos né, de forma muito veemente com uma concepção plural de leitura, a gente vai, é claro, trabalhar com a questão das enunciações visuais, né? Nós teremos nessa noite o Roger Mello, né, que começa trabalhando com o público adulto agora, com o livro W, que ele disse que não é hermético, né? Mas né? É um livro muito difícil, né? Nós teremos o Zeca Camargo, nós teremos o Rafael Coutinho, que é um ilustrador, filho da Laerte, ilustrador de primeiríssima grandeza, né? E teremos também Zeca Camargo, me ajuda, Zeca Camargo, o Roger Mello, o Rafael Coutinho... E o Pedro Gabriel. E o Pedro Gabriel, é óbvio. O Pedro Gabriel é um autor que fez algo muito interessante. Ele tem Eu me chamo Antônio. Ele tem um passatempo muito bacana, que é tomar chopp e fazer poesia em guardanapo. Em guardanapo. Né? E ele um dia decidiu fazer no Face isso e virou um fenômeno. Né? Nas redes sociais, Nas redes no sociais, Instagram, Facebook. E posteriormente virou um fenômeno editorial. Né? Nós teremos a Noite dos Homenageados, né, com leitores dos homenageados, que são também grandes autores, o Afonso Mano Santana, o Braulio Tavares, a Cíntia Moscovici e a Natália Gottlieb, né, que são autores e leitores, Nádia Gottlieb, que são autores e leitores desses autores consagrados. Né? Nós temos uma Noite dos Monstros, né, que é a última noite, né, Monstros e Outros Medos Colecionáveis, e teremos uma noite dedicada à questão do gênero, né, com autores que tratam justamente sobre essa crise pela qual nós estamos passando, que é justamente uma intolerância contra o senso de qualquer igualdade. Né. Nós teremos a Conceição Evaristo, né, que é uma mulher que veio da pobreza absoluta para se tornar uma referência na literatura. Nós teremos o Edgar Preto, que é o representante do Riforchi, né? Nós teremos a maravilhosa Marina Colasanti, né? Uma autora que dispensa apresentações, né? E o Teide Correia, né? Que se integra a essa mesa e também faz um show posterior. Né? Essa é a novidade? O TED ele passa a integrar a programação agora no último movimento de atualização dos nomes. Né? Agora, sobre a escolha dos temas, ela passou por algum critério? Como é que foi essa definição dos temas das noites? Um dos elementos característicos da jornada, né, pelo menos do final dos anos 90 para cá, é o diálogo com o contexto. Né? Nós sempre trabalhamos observando aquilo que aparentemente ganha importância em termos de produção literária. Né? Quer dizer, os temas eles têm relação com uma série de demandas que o próprio sistema literário vai apresentando em termos de inovação, né? Em termos de proposta. Por exemplo, a questão dos monstros e medos. Né? Que está fazendo maior sucesso. Ela nasce de um livro de literatura infantil e passa a integrar a jornada por demanda, porque a gente começou a perceber que existia no sistema literário toda uma produção vinculada a essa questão dos monstros, mas principalmente a questão dos medos. Né? É como se a literatura propusesse uma discussão a partir de um sentimento, de um coletivo. Né? E esse coletivo se caracteriza por essa obsessão pela segurança, que redunda, obviamente, num medo terrível. Né? Sim. Então, o tema está sempre associado a essa nossa, digamos, entre aspas, vigilância quanto àquilo que está acontecendo em termos de sistema literário. Agora, professora Fabiane, a definição de não ter um tema específico na jornada, ela se deu justamente por isso, porque a literatura demanda muitos temas, porque a tecnologia demanda muitos temas, porque o mundo atual é diverso. Exatamente. E nós não queríamos engessar muito a questão de quais autores trazermos em virtude de um determinado tema. A gente tinha um universo imenso de informações a serem trabalhadas. Autores, né? Que nunca tinham vindo, autores que já haviam vindo na jornada, mas assim que nós pudéssemos trabalhar com diferentes temas sem estar engessado. Então, por exemplo, um livro que está fazendo o maior sucesso entre as crianças é o Roupa de Brincar, um livro do Eliandro Rocha. É um livro que trata da morte.
E se nós tivéssemos um tema muito engessado, se nós tivéssemos um tema, nós não poderíamos trabalhar com determinadas temáticas que hoje são importantes, que não podemos nos furtar de discutir e está aí fazendo sucesso, né? Então, a ideia realmente é que nós não trabalhássemos, acabou que ficou assim, ó, nós temos monstros na jornadinha, nós temos monstros na jornada. Nós temos seres mitológicos brasileiros na jornada e temos na jornadinha. Então, acabam se repetindo, mas porque são contextos atuais, né? Então, são temáticas atuais. Então, isso nos deixou mais livres e eu acho assim que a escolha das obras, dos autores, também foi mais tranquila. Bom, a jornadinha também tem uma mudança de dinâmica. Ela permanece na sua essência, como sempre foi, mas ela teve um pouquinho de mudança. Que alterações vão ser feitas, professora? A alteração nossa, nós diminuímos o número de crianças por tenda. Serão 4 tendas? 4 tendas, tenda Iara, tenda Malazarte, Negrinho do Pastoreio e Curupira, que é a que eles estão mais amando, Curupira. E aí, cada grupo de crianças, então nós receberemos 4.000 crianças por dia. 2.000 crianças chegam e Já começa na segunda-feira? Na segunda-feira, no dia 2. A jornadinha inicia antes da abertura oficial da jornada, porque nós temos esse número de 20.000 crianças já inscritas, né? Em que começam, elas vão... inicia com a parte cultural, nós temos sempre uma parte cultural, porque quando a gente pensa em formar leitor, nós também pensamos em formar plateias, por isso essa associação que a gente tem com shows, a gente apresenta shows, contadores de história, espetáculo de abertura, espetáculo de encerramento, porque nós também temos o objetivo de formar plateias. Então, é nosso pensar num sujeito, não só um sujeito leitor, mas um sujeito leitor da literatura e das diferentes artes, né? Então, um turno da jornadinha é todo voltado para a arte. Então, nós vamos ter música, contação de histórias, nós vamos ter espetáculo de abertura e teremos também para o público juvenil o slam de ilustração, que é uma competição entre ilustradores. E no outro turno inverso, eles têm um encontro com estes autores, em sistema de rodízio. As crianças ficam nas tendas e cada dupla de autores faz um rodízio entre as tendas para conversar. Então, eles vão encontrar com os autores que eles leram na pré-jornadinha. Que, aliás, essa era uma reclamação anterior, não é? Que havia uma certa frustração quando a criança não encontrava o autor que ele lia, porque que ela lia. Às vezes acontecia de escolas quererem trazer os 4, por exemplo, trazer alunos do Fundamental 1 e do Fundamental 2 juntos no mesmo dia, em virtude de transporte. E aí acontecia das crianças terem lido um autor e encontrarem com outro, mas era por demanda da escola. E este ano nós conseguimos convencer os professores, a partir dos nossos agentes de leitura, foi algo que deu muito certo. Nós tivemos 376 agentes de leitura, nós fizemos formações com 376 agentes de leitura, que foram os responsáveis por multiplicar as nossas ideias nas escolas e foram eles os responsáveis por essas estações de leitura que aconteceram, porque eles acreditaram na gente e acreditaram no nosso sonho e venderam essa ideia na escola, que prontamente recebeu e abraçou a nossa ideia. Então, aí os professores também se convenceram de que havia uma particularidade em cada uma das leituras, que a leitura que é para os alunos do ensino fundamental 1 não é a leitura própria para o Fundamental 2, que há especificidades. Então, isso foi muito importante, né? Bom, a gente vai falar de Caminho das Artes e também leituras boêmias, mas no próximo bloco. A Jornada Nacional de Literatura e a Jornadinha acontecem de 2 a 6 de outubro e o Estúdio 4 desta semana está repassando a programação da maior movimentação literária da América Latina. Com a gente no estúdio, os coordenadores da jornada, professor Miguel Rettenmaier, a professora Fabiane Verardi Burlamac
e a coordenadora do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, o Vivemal, aqui da UPF. Professora Carla, bom, a gente vai ter o Caminho das Artes e também leituras boêmias, é isso, não é, professor Miguel? Qual vai ser a participação do EMAL no Caminho das Artes? Bom, o Caminho das Artes surge também com essa ideia de jornalizar a cidade, né? De ocupar os espaços da cidade, oportunizar para as pessoas participarem de alguma forma da jornada, né? Mas também ocupando o espaço das cidades, na mesma ideia das estações. O Caminho das Artes, o Vivemal, ele vai usar parte das estruturas que já foram usadas nas estações, só que elas vão estar um pouquinho diferentes, adaptadas para essas atividades que vão estar acontecendo no Caminho das Artes. O Vivemal também vai fazer uma intervenção na rua inteira da Independência, porque uma parte da Independência, então, uma quadra, né, uma pista, vai estar fechada para estar acontecendo esse grande encontro de artistas locais, né? E aí o Vivemal vai fazer uma intervenção. Qual vai ser o trecho da Independência que vai ficar interrompido? É entre a Bento Gonçalves e a Capitão Eleutério e a Fagundes dos Reis. Entre a Capitão Eleutério e a Fagundes dos Reis. Apenas uma pista. Apenas uma pista. Isso, para permitir que o fluxo continue seja normal. Normal não vai ser, né? Sim. Porque vai ficar fechado. A intenção também não é deixar normal, né? A ideia é que as pessoas também participem, né? Vai ficar montado ali o espaço do dia da terça-feira até a quinta-feira de noite, e a programação do Caminho das Artes vai estar acontecendo das 6 às 22 horas. Tá? E o Vivemal, ele vai fazer a montagem, vai fazer essa intervenção nas calçadas, em toda... E o que vocês pensaram, o que vocês imaginaram? Dá para a gente adiantar um pouquinho? A gente vai trabalhar, vai ser um trabalho muito simples, porque ele vai ter que ser muito rápido, a gente vai ter que fazer de forma muito rápida. Então, ele vai estar trabalhando basicamente com as cores que fazem parte da logo da jornada, né? E, enfim, mas é mais a ideia de ir levando a pessoa da parte alta da Independência até esse espaço que vai estar fechado. E a ideia aqui é dar acolhimento, não é? Que as pessoas se sintam bem naquele espaço para poder interagir. Realmente, assim, acho que vai estar, a programação não é o EMAL que está elaborando, mas até onde eu sei vai ter muita coisa acontecendo, né? E vai ser um espaço bem divertido, bem diverso, né, com várias manifestações, e nós vamos estar, daí não o Vivemal especificamente, mas o curso de arquitetura vai estar na quinta de noite lá também. Os Urban Sketchers, que já fizeram participações aqui na UPF TV, que são os nossos desenhadores urbanos, vão estar lá desenhando, também tiveram nas estações, né? E alguns professores do curso de arquitetura que também têm esse talento maravilhoso para desenhar, vão estar lá participando. A gente vai ter exposição de alguns trabalhos, inclusive alguns trabalhos que nós desenvolvemos em função dessa parceria com a jornada, em disciplinas do curso, inspirados então nas obras dos autores homenageados e outros autores indicados pelo professor Miguel, inclusive. Ele foi... A Fábio também. Então, aquela lista é enorme. E os alunos... Vocês trabalharam os autores em sala de aula na arquitetura? Porque, na verdade, né, a arquitetura, ela tem muitas similaridades com a produção literária, né? Aquele papel em branco, assim, é alguma coisa que todos enfrentam, né? Arquitetos, imagino que escritores também. Mas, além disso, né, a gente encontrou vários pontos aí em comum. Essa descrição que os autores fazem dos espaços, né, das cidades onde os personagens vivem as suas histórias. Então, os alunos iam com outro olhar para a obra, buscando esses pontos em comum e buscando nesses aspectos das obras inspiração para os seus projetos de intervenção urbana. Então, foi uma experiência, do meu ponto de vista de professora, maravilhosa, porque é uma outra forma de abordagem, né? Então, o conceito do projeto estava vinculado à obra ou ao autor. Alguns alunos preferiram trabalhar o conjunto da obra
do Suassuna, enfim, e algumas características, porque ele também desenhava, né, absorveram no projeto, e outros alunos preferiram trabalhar com uma obra específica, enfim. Você sentiu que mudou alguma coisa? Nossa, foi fantástica a experiência, assim, principalmente porque oportuniza os alunos da arquitetura lerem, né? Que é alguma coisa que a gente sempre acha assim, eu faço muitas coisas, eu não tenho tempo, né? E eles quase que obrigatoriamente tinham que passar pela experiência da leitura, e eles também se encantaram descobriram muita coisa, né? Então, eu acho que foi bem interessante. Não existe área do conhecimento que possa se dar ao luxo de dispensar literatura. Nenhuma. Né? Nenhuma. Né? Se tu pensares na linha ou na área mais dura em termos de pesquisa, em termos de objetividade, né, esse trabalho também pode ser engrandecido e aprofundado com o texto literário. Que legal. Vamos falar de programação lá do Caminho das Artes. O que a comunidade vai encontrar nesse espaço, professora Fabiane? Quando nós pensamos no Caminho das Artes, a gente pensou num espaço que pudesse ser frequentado pela família. Se a mãe, o pai e os filhos quiserem ir. Então, é um espaço que acontecerá das 18 às 22 horas, com atrações que abarcam de todas as idades, né? Então, não é algo assim específico com literatura. Então, nós vamos ter violino, teatro, músicas, esquetes, contação de histórias, várias atrações que acontecem de hora em hora, né, nos diferentes espaços ali. Então, é para contemplar esse público que não vem à jornada. A criança pode vir à jornadinha, mas o pai e a mãe não virão à jornada. Então, é o espaço que eles têm de conhecer um pouco da jornada. Haverá também venda de livros, dos livros dos autores que estarão na jornada. Então, a ideia, a gente não sabe se algum autor vai circular pelo Caminho das Artes, pode ser que sim, né? A gente ainda não sabe qual deles, mas a ideia também é que haja essa circulação, que ele também se interaja com a comunidade, né? Então, é pensando nesse público família, né? Que, olha, tem uma coisa legal acontecendo, mas eu não posso ir lá na universidade. O Caminho das Artes. Quero ver o que está acontecendo. Exatamente. E aí, depois do Caminho das Artes, nós temos as leituras boêmias, que é outra ideia e novidade da jornada. Na realidade, isso começou com uma proposta que o Tal Golin encabeçou há alguns anos atrás, de fazer um encontro de leitura de poesia e tal, chamado Poética, né? Eu trabalhei com ele durante um tempo nisso, agora fiquei um pouco fora da poética por causa da jornada e tal, mas qual era a nossa concepção, e principalmente a concepção do Tal Golin? Era justamente que as pessoas vivessem a literatura de uma maneira mais afetiva, tanto é que passou a chamar a quarta Poética da Afetividade, né? Bom, o que a gente fez? A gente levou essa ideia com algumas adaptações para a jornada, inclusive acontecerá uma poética, né, na semana da jornada, só que nesse momento situando em bares específicos, que são os bares parceiros, né? Nós teremos a parceria do Mactub, do Quina, né? E também teremos a participação da Casa de Cultura Vaca Profana. E do Boteco. E do Boteco, agora nosso último parceiro. 4 espaços, então, boêmios. Isso, né? No qual acontecerão atividades que envolvem a presença de autores, né? Alguns já confirmados, né? Que irão autografar os seus livros e conversar com os seus leitores, né? Mas de uma maneira que não tenha aquele rigor de uma palestra ou rigor de algum tipo de informal. Absolutamente informal, né? Justamente permitindo aquilo que é o bacana na conversa de bar, né? Ser inteligente, né? Quando é. Né? Então, o que nós pretendemos, né? Fazer desses espaços aí, que são espaços dedicados digamos, a toda uma descontração, um envolvimento com a leitura. Parece que toda a programação está calcada em cima de uma democracia, não? Ela é bastante democrática. Todos terão a oportunidade, de uma forma ou de outra, de ter contato com a jornada de literatura. Já estão tendo, né, professora?
A ideia é essa, de que os diferentes públicos sejam contemplados, né? Então, porque às vezes a gente pensava, a mesma ideia de quando a gente pensou fazer as inscrições por noites individuais, é porque se pensava muito... Que, aliás, essa é uma dica bem boa para reforçar. As pessoas podem se inscrever por noites. Por noite, para ir assistir só a abertura, o espetáculo da abertura. Eu quero ir na sexta-feira assistir os monstros e os medos colecionáveis. Quero ver o Zeca Camargo. Exato. Então, a Marina Colasanti, pode, né, escolher. E nós estamos tendo uma receptividade muito boa para isso. Então, porque se tinha muita ideia de que a jornada era algo acadêmico, voltado só para o público professoral. E não é. Então, a gente está vendo que tem outros públicos que podem ser contemplados. Claro que há atividades específicas para professores, para alunos de pós-graduação, mas também há atividades para o público em geral. Para qualquer cidadão interessado Exato. em ler, em literatura, ou interessado em um autor específico, ou um tema específico, pode participar. Se for, por exemplo, um público mais direcionado para o elemento acadêmico, nós temos o Seminário de Pesquisa em Leitura, Literatura e Linguagens, né? Que é uma atividade na programação que envolve pesquisadores nessas áreas, né? E principalmente alunos de pós-graduação, já que os palestrantes são pesquisadores e autoridades nas temáticas Haverá envolvidas. algum tipo de programação todas as tardes ou não, professor? Sim. Tem todas as Não, tardes, assim, tem programações específicas. Sim, né? Nós temos também o Encontro dos Escritores Gaúchos, né? Cena Contemporânea, Literatura Gaúcha, Cena Contemporânea, que traz a Passo Fundo os autores que têm importância no sistema literário regional, né? E nós também teremos oficinas, né? Ou seja, existe uma amplitude muito grande em termos de possibilidade de inscrição. Por isso que a gente diz, né? A gente trabalhou a jornada, o palco de debates à noite, mas a gente não encolheu a jornada em hipótese alguma. A gente está trabalhando com a diversidade, né? Pelo contrário, tem muita atividade sendo Uma das realizada. demandas que sempre nos faziam era a oficina de escrita criativa, que nós tínhamos de oferecer uma oficina de escrita criativa. Estamos oferecendo, por meio do SESC, uma oficina de criação poética. Também estamos oferecendo uma oficina com o Rafael Coutinho de quadrinhos. Então, ele está abrindo as possibilidades. Há um grupo muito forte aqui em Passo Fundo de quadrinistas, né? Então, há essa oferta. Então, também para os poetas que querem aperfeiçoar a sua escrita criativa, há essa possibilidade também. Então, são demandas que a própria consultoria nos mostrou, a gente está tentando, quer dizer, a gente ouviu e estamos apresentando. Bom, para quem quiser informações detalhadas dessa programação, encontra onde, professora? No site www.upf.br/16 numeral jornada. Ali tem toda a programação. E para quem quiser vir assistir o espetáculo de abertura, o que nos espera na primeira noite? Nós teremos, uma apresentação ao vivo da banda Rodinho e os Impostores, que fez a música, né? E posteriormente um grande espetáculo que tentará de alguma maneira, né, contemplar a multiplicidade de referências estabelecidas nessas quatro homenagens. Né? Zumar tem que perceber uma coisa, são 4 escritores de da literatura brasileira, né? Mas esses 4 escritores de literatura brasileira têm dados muito distintos em termos de produção, né? A Companhia da Cidade tem a missão de conseguir fazer... Olha a complexidade desse espetáculo. Exatamente, o link entre esses 4 estilos e essas 4 tendências. Vocês já assistiram algum ensaio deles? A gente está conversando com eles. Os ensaios começam na semana que vem. Bom, e tem uma historinha para a gente encerrar, professor, da música, não é? A música... A letra... a música, porque a gente tinha que fazer uma letra, né? Tinha que ter uma letra. E aí? E aí a gente não conseguiu... Nos revele essa história. A gente tinha um encaminhamento com o Rodine, uma possibilidade de letra que não se realizou, né? E naquele momento nós estávamos começando todo um trabalho de planejamento, também de captação, né? E quando a gente começa um trabalho de captação, a gente começa do zero, né? Então, em outras palavras, a gente não tinha ativo, ou outras palavras, não tinha dinheiro, né? A gente tinha que, de alguma maneira, dar um encaminhamento para que pudesse o trabalho da jornada ter um start, que seria a música.
E aí eu fiz uma letra e comecei a mandar para umas pessoas e não dizendo que era minha. Né? E algumas pessoas... A letra também foi muito mudada, né? O Gustavo Leal, ele teve que adaptar, fazer uma série de elementos, porque algumas coisas ele dizia, amiga, isso é incantável, cara, não dá, né? Incantável. É incantável, né? E não é à toa que a Fanny entrou, né? Porque como não Nossa dava... colega Fanny Barulho. Não dava para cantar o que a gente tinha que falar, né? Então a gente fez em 3 momentos, a concepção da música está estabelecida na fala dos homenageados, né? Depois uma declamação, né, da Fanny, e depois na letra em si, que é um pouco complexa, né? Mas tem um refrão que busca ser aquilo que chamam de chicletão, né? Que é aquela coisa que pega, Muito né? Que pega. E foi chicletão. cantada em todas as estações pelas crianças. Eles estão cantando Que bacana. Muito. Tá certo, então. Ficou muito popular. Obrigado pela presença de todos gente vocês. agradece. A gente vai acompanhar, obviamente, a jornada, já estamos acompanhando e voltaremos aqui depois, quem sabe, para fazer um balanço, né, do resultado da edição deste ano. O Estúdio 4 fica por aqui, até a próxima semana.